obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à deputada Cecília Honório a questão que me colocou e dizer, Sra. Deputada, que a cassete que a maioria adotou é uma cassete que está aivada do princípio de que qualquer que seja a empresa pública, mesmo que ela gaste uns míseros euros, ela está mais no sistema português. É, de facto, a lógica da liquidação dos serviços públicos. É a lógica de despovoamento das populações, de cercear as populações dos serviços públicos a que têm direito. É esta ideia do sobredimensionamento da RTP, dos custos da RTP, não está efetivamente demonstrada em qualquer estudo, não foi nunca apresentado, apesar dos esforços que nós, enquanto grupo parlamentar, sempre o fizemos, das questões que colocamos ao Ministro e ele efetivamente nunca respondeu. E é tão claro quanto isso, quanto aquilo que os dados que nós temos nos mostram, é que efetivamente os custos operacionais da RTP, comparativamente com os custos das congêneres europeias, estão muito abaixo daquilo que os outros serviços públicos gastam. É, de facto, os custos da RTP, em média, comparativamente com os outros países europeus, têm custos muito abaixo por habitante. E, portanto, esta ideia é sempre a ideia peregrina que acompanha o raciocínio da direita, que é o ataque ao serviço público, a tudo aquilo que é de todos os portugueses. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada ao Sr. Deputado Manuel Seabra pelas questões que me colocou. Dizer que concordo, em grande parte, com aquilo que o Sr. Deputado aqui disse. É verdade que o Ministro Relvas, o Presidente do Conselho de Administração, sabem, efetivamente, quantos trabalhadores vão despedir. É claro, está claro, sabem. O que eles temem é dizê-lo, porque o que eles temem é, de facto, a luta dos trabalhadores. Eles temem que... É verdade. Custa, pois custa. Eles temem que quando o anúncio do número haja, de facto, uma convulsão, uma revolta dentro dos trabalhadores. E, portanto, o que nós temos... Não, e se dúvidas havia, parece que ali nos partidos da maioria há uma dúvida, é só ouvir as declarações do Presidente do Conselho de Administração. Ele ontem disse-o, num Canal 1, que não punha de parte o cenário de despedimento coletivo. E, portanto, senhores deputados, é a vida dos trabalhadores, não é a sua, provavelmente. Não deve ser a sua, provavelmente. E, portanto, senhores deputados, aquilo que importa aqui é, de facto, escamotear, como todo o processo, aliás, que esteve subjacente ao tratamento desta questão, é o escamotear da verdade, é faltar à verdade. Há, no entanto, deputado Manuel Seabra, um aspecto que eu não posso deixar daqui relevar. É que o PS também tem uma cota parte de responsabilidade neste processo de desmantelamento do serviço público. É que não posso deixar daqui de dizer que a suspensão da emissão das ondas curtas aconteceram pela voz de um secretário de Estado do governo socialista, o então secretário de Estado Jorge Lacão. E nós sabemos que isto abriu portas a este cenário, àquilo que há 2 dias atrás o Ministro Relvas disse, e que foi a confirmação da suspensão definitiva do encerramento da emissão de onda curta. Serviço, aliás, imprescindível para as comunidades portuguesas, para a diáspora.
que diga-se de passagem que é tão valorizada pela direita, mas que a este propósito não está-se completamente borrifando, perdoa-me a expressão, para estas comunidades. E termino. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a pergunta feita pela deputada Francisca Almeida, mas eu gostaria de começar a minha intervenção dando nota do à parte que a deputada Carla Rodrigues aqui o disse, enquanto a minha intervenção anterior. É que a deputada Carla Rodrigues, quando eu estava a falar do despedimento dos trabalhadores, disse era a vida, é a vida. É pena que os trabalhadores da RTP não ouçam as declarações da senhora deputada Carla Rodrigues e que lhes diga, olhos nos olhos, o que é a vida, o que é a vida. Ora, a vida, senhora deputada, é muito para além daquilo que as palavras disse. Gostava também daqui de salientar e de realçar as preocupações da deputada Francisca Almeida com os custos da RTP. Eu só gostaria de ver essas preocupações da deputada Francisca Almeida e de toda a maioria com os custos que os contribuintes têm que suportar pela injeção de dinheiro no BANIF, no BPN. É verdade, dessas não se preocupam, Era importante que dessas se preocupassem, porque efetivamente o que está aqui em causa é efetivamente um desmantelamento do serviço público de rádio e televisão. É cercear os portugueses de um direito que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. E por isso, senhores deputados da maioria, é verdade, custa ouvir, eu sei que custa ouvir, mas a verdade é crua e dura. E a verdade é esta: sempre esteve na agenda do PSD, e não é de hoje, não é deste governo, a privatização da RTP. E pois está, e é essa a bandeira que querem levar, mas não é essa a bandeira que transmitem quando estão em campanhas eleitorais. É verdade? Não, é verdade. E é preciso dizer, está no programa eleitoral. E é importante que digam aos trabalhadores e ao povo aquilo que efetivamente têm, quais são as vossas intenções, e que não digam umas coisas antes e que voltem a fazer o contrário quando estão no governo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada do PSD, como se viu na defesa que fez agora da sua honra, não explicou o contexto em que disse a expressão. E o que a senhora deputada do PSD pensava ou julgava é que esta Câmara não ia ouvir a sua expressão. E o contexto em que a senhora deputada disse foi no preciso momento em que eu referi as declarações do Presidente do Conselho de Administração da RTP, quando ele se referiu ontem ao despedimento coletivo. E foi nesse contexto que a senhora deputada disse é vida. E, portanto, senhora deputada, aquilo toda a gente ouviu. A única coisa que não ouviu foi o sistema de áudio não reproduziu, mas a Câmara toda ouviu. E, portanto, senhora deputada, o que eu gostaria aqui e o que eu pensei que a senhora deputada ia fazer era efetivamente pedir desculpa aos trabalhadores da RTP.